Boa tarde, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Estamos no segundo domingo do tempo pascal, encerrando a oitava da Páscoa, este tempo que engloba uma semana inteira, desde a ressurreição, e é vivido como um só dia. De fato, o Salmo nos diz: "Este é o dia que o Senhor fez para nós." O Senhor quer que o tratemos e falemos dele não no passado, como se faz com uma lembrança, mas percebendo o seu hoje, a sua atualidade, a sua companhia viva. Estamos no ano A, em que o evangelho proposto é o de Mateus, mas sabemos que nas festas e solenidades, João é o escolhido. Hoje, o evangelho é o de João 20, 19 a 31. É também uma festa. São João Paulo II escreveu uma encíclica chamada Divis in Misericordia, a misericórdia de Deus, e instituiu o Domingo da Divina Misericórdia, este segundo domingo do tempo pascal, segundo o pedido do próprio Jesus, a irmã Faustina Kowalska, hoje canonizada pela Igreja. São João Paulo II abordou todo o tema da Divina Misericórdia no Evangelho e afirmou que a misericórdia constitui o conteúdo fundamental da mensagem messiânica de Cristo e constitui o poder de sua missão. No Evangelho deste domingo, Jesus disse aos apóstolos: "Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, eles lhes serão retidos." Jesus está nos dando o sacramento da reconciliação, em que o amor de Deus encontra o nosso pecado na forma da misericórdia, do perdão. Este domingo, portanto, é também um convite para voltar ao Senhor e receber o sacramento da Divina Misericórdia. Mas o nosso foco nesta postagem está nas demais leituras. A Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos, no documento sobre a ordem do lecionário, diz, no parágrafo 100, a respeito dos domingos da Páscoa, que a primeira leitura é de Atos dos Apóstolos, em um ciclo de 3 anos de seleções paralelas e progressivas, apresentando a vida da Igreja primitiva, o seu testemunho e o seu crescimento. Para a leitura dos Apóstolos, a segunda leitura, a primeira carta de Pedro está no ano A, a primeira carta de João no ano B e o Apocalipse no ano C. A escolha foi feita porque estes são os textos que parecem se encaixar especialmente bem com o espírito de fé e alegria e com a certeza e esperança apropriadas para este tempo pascal. A primeira leitura apresenta uma passagem muito significativa para todo cristão, narrando como era a vida das primeiras comunidades. Está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E nos diz que as primeiras comunidades viviam praticando, primeiro, a doutrina da Igreja com o ensino dos apóstolos. Segundo, a fraternidade. A palavra grega ali é koinonia, que significa a comunhão vivida na comunidade dos crentes. Terceiro, a fração do pão. Desde os tempos antigos e até os dias de hoje, a maioria dos estudiosos pensa que usar esta expressão não é apenas uma afirmação de que os cristãos fariam refeições juntos, almoço ou janta, mas que partir do pão era o partir do pão eucarístico. É a partilha que Paulo chama de ceia do Senhor. De fato, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, Jesus é reconhecido pelos discípulos de Emaús na fração do pão. É um termo usado na igreja primitiva para a Eucaristia, para a comunhão eucarística. E quarto, celebração da oração.
os primeiros cristãos se reuniam em comum para orar. Esse roteiro é justamente aquele seguido pelo Catecismo da Igreja Católica. Na sua primeira parte, o Catecismo se refere ao ensino dos apóstolos, trata da doutrina, do credo. A segunda parte se refere aos sacramentos, centra-se sobretudo na Eucaristia, na fração do pão. A terceira parte fala da vida em Cristo, da comunhão com os outros, de como amar a Deus e ao próximo, de como guardar os mandamentos e conviver de acordo com a justiça, a misericórdia e o amor. E a quarta parte do catecismo se refere à oração. Aborda a chamada oração do Senhor, o Pai Nosso em particular, mas também refere à vida de oração em geral. Em outras palavras, nós, membros da Igreja Apostólica, que se chama Igreja Católica, precisam seguir esse mesmo ritmo do catecismo. É importante crer na doutrina, mas não acreditamos apenas em doutrinas. Também devemos viver a vida sacramental da Igreja. Não podemos escolher a vida sacramental, participar dos sacramentos, mas não acreditar no que a Igreja Católica ensina. Tampouco se pode escolher viver a vida comunitária, ser ativo na paróquia, mas decidir não receber os sacramentos e não acreditar no que a Igreja ensina. A atividade na paróquia, na comunidade, a comunhão da Igreja não são suficientes. São uma parte importante e necessária, mas não suficiente. É preciso participar da vida da Igreja e crer no que a Igreja ensina e receber os sacramentos. E então, finalmente, também é preciso viver uma vida de oração. De oração pessoal, própria, de oração em família, em casa, uma vida de oração diária. Tudo isso significa que se fazemos parte da Igreja Católica, devemos viver como os primeiros cristãos. Devemos viver todas essas atitudes deles, que os Atos dos Apóstolos escrevem no capítulo 2. Então, vemos que a Igreja nos dá um pequeno vislumbre de como era a vida cristã a partir deste livro, dos Atos dos Apóstolos, para nos lembrar de que qualquer inclinação que possamos ter de viver apenas uma parte da vida da Igreja e não o todo, não é viver como os cristãos viviam. A palavra católico, que significa universal, também significa de acordo com o todo. É isto que significa ser católico, viver de acordo com tudo o que a Igreja nos ensina. O convite dessa leitura é acolher toda a vida da Igreja, toda a doutrina da Igreja, todos os sacramentos da Igreja e todas as orações da Igreja, porque assim Cristo estabeleceu, e tentar vivê-los. A Igreja continua a nos dar o testemunho apostólico na segunda leitura da missa no tempo pascal. Hoje, com a primeira carta de Pedro. Vamos contextualizar esta carta que o lecionário aponta para este tempo. Um dos primeiros relatos que temos da vida de Pedro, e sobre esta primeira carta, vem de São Jerônimo, doutor da Igreja, que viveu no século IV e escreveu um livro famoso chamado Vidas de Homens Ilustres, contendo pequenas biografias curtas de vários santos e apóstolos e outras figuras dos primeiros séculos da Igreja. Além de relatar algo da vida de Pedro, Jerônimo também nos dá uma visão interessante sobre o que os cristãos antigos acreditavam sobre quando, por quê, como e para quem a primeira carta de Pedro foi escrita. Diz Jerônimo: Simão Pedro, filho de João, da aldeia de Betsaida, da província da Galileia, irmão do apóstolo André, e ele próprio chefe dos apóstolos, depois de ter sido bispo da igreja de Antioquia e ter pregado a dispersão, os crentes da circuncisão,
no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, avançou para Roma no 2º ano do imperador romano Cláudio, em torno dos anos 40 do primeiro século. E ali manteve a cátedra sacerdotal por 25 anos, até o último ano de Nero, que é o 14º. Recebeu das mãos dele a coroa do martírio, pregado na cruz, com a cabeça voltada para o chão e os pés para cima, afirmando não ser digno de ser crucificado da mesma maneira que seu Senhor. Ele escreveu 2 epístolas que são chamadas católicas. Então, vemos que a partir de Roma, Pedro escreve suas cartas aos crentes da diáspora. A carta lida no ano A é de Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. E a palavra grega é Petros, que significa rocha. Do Evangelho de Mateus, sabemos que Petros não era o nome original do apóstolo, mas sim Simão, uma forma grega de Simeão, que foi um dos filhos de Jacó, um dos 12 filhos de Israel. Pedro é como um título dado por Jesus a Simão, o chefe dos 12, quando ele lhe entrega as chaves do reino em Mateus 16. Ao que se sabe, até o 1º século depois de Cristo, a palavra Petros não era usada como nome para uma pessoa. No entanto, Jesus a aplica a Pedro e ela se torna um nome de Simão. É assim que ele é conhecido entre as assembleias dos crentes, não apenas na terra de Israel, mas em toda a diáspora. E assim falam da carta de Pedro. Diáspora, que significa dispersão, era um termo técnico do século I, utilizado para os israelitas, descendentes do povo de Jacó, cujos ancestrais eram originários da terra prometida, mas que viviam fora do país, fora da terra prometida a Abraão, na Grécia, no Egito e em Alexandria. Parte do povo escolhido de Deus havia sido espalhado pelas nações gentias. A primeira carta de Pedro, assim como as outras 2, as 3 de João, as de Tiago e Judas, são chamadas de epístolas católicas, porque, diferentemente das cartas de Paulo, não foram escritas para igrejas específicas, como a igreja de Corinto, de Salônica, etc. Foram escritas para a igreja como um todo, para a igreja universal. Daí a palavra epístolas católicas, porque, como já vimos acima, católico quer dizer universal. Podemos registrar que essa carta de Pedro, o chefe dos apóstolos e o primeiro papa e bispo de Roma, enviada a várias igrejas, é como que a primeira encíclica papal. Porque uma encíclica papal é uma carta do bispo de Roma que não se destina apenas a uma diocese em particular, mas deve circular por toda a igreja. Exatamente como esta carta de Pedro. Vamos a ela. Pedro começa com uma saudação trinitária, quando no capítulo 1, versículo 2, diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros da dispersão, eleitos e destinados por Deus Pai, pela santificação do Espírito, para obedecer a Jesus Cristo e participar da bênção da aspersão do seu sangue. E logo ele prossegue: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que em sua grande misericórdia nos gerou de novo, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Sobressai aí essa linguagem de nascer de novo. Normalmente, quando as pessoas pensam nessa necessidade de nascer de novo, reportam ao Evangelho de João, capítulo 3, em que Jesus diz: A menos que alguém nasça de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas aqui, Pedro está dizendo que pela misericórdia de Deus, todos nós, todos que nasceram em Cristo, nasceram de novo para uma esperança viva, através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E a seguir, Pedro fala sobre uma nova herança,
no versículo 4. Diz que nascemos de novo para uma herança que é imperecível, imaculada e impermeável, reservada nos céus para vós, os que mediante a fé fostes guardados pelo poder de Deus para a salvação prestes a revelar-se no tempo do fim. No contexto judaico do primeiro século, quando um israelita ouvia alguém falar em nascer para uma herança, logo pensava nos descendentes de Abraão, que nasceram em uma família cuja herança era a terra prometida. Pedro está usando a linguagem e as imagens da terra prometida, mas transfigurando-as, elevando-as a um reino celestial. Portanto, ele nos diz que a verdadeira herança daqueles que estão em Jesus Cristo, que foram aspergidos com seu sangue, não é a herança perecível da terra prometida terrena, mas sim a terra prometida imperecível, que é a do céu. E como se recebe essa herança? Bem, Pedro diz que pela graça de Deus somos guardados pelo poder de Deus para a salvação pronta para ser revelada no tempo do fim. Isso está no versículo 5. Pedro está revelando que desde a ressurreição de Jesus estamos no tempo do eschaton, estamos nos últimos dias. Nas duas primeiras cartas, Pedro foca no fato de que esse mundo está caminhando para o fim e que Cristo retornará em sua segunda vinda. E temos que estar prontos para isso. Esta primeira carta está muito focada no que significa sofrer nesta vida, imitando a Cristo, enquanto nos preparamos para a sua segunda vinda, enquanto nos preparamos para a sua revelação, como Pedro diz. A revelação de Jesus Cristo é a maneira de Pedro se referir à mesma realidade que Paulo chama de parousia. Outro aspecto dessa passagem proposta no segundo domingo da Páscoa é a de que Pedro não é apenas o chefe dos apóstolos, ele é uma testemunha ocular de Jesus. Nós acreditamos em Jesus, amamos Jesus, mas Pedro realmente viu Jesus, viveu com Jesus, ouviu Jesus falar. Foi seu aluno por 3 anos, até onde sabemos pelos evangelhos. Enquanto as pessoas da diáspora, às quais a carta é dirigida, nunca viram Jesus, mas o amam e têm fé nele. Essa fé, como Pedro explica, é uma fé salvadora. Através dela será obtida a salvação dos que crerem. Assim, também a nossa salvação. Mais do que nunca, esta carta também é dirigida a nós.